Bom pessoal, no vídeo anterior a gente chegou até construir, né, o nosso MongoDB e a gente fez a inserção dos registros que a gente coletou no nosso scrapping aqui no Mongo. Então agora o que a gente vai fazer vai ser implementar mais um serviço que vai ser o Postgres. Isso é uma coisa maravilhosa que o Mongo permite, que o Mongo não, que o Docker permite, né? Então a gente cria um serviço aqui e implementa muito simples. Então só copiar e colar aqui, faz o git clone desse repositório, Docker Compose Up e pronto. Você vai rodar dois bancos de dados aqui, é muito legal fazer isso, brincar com isso, é divertido. E aí a gente vai aqui, nesse vídeo a gente vai implementar a ideia de wrappers. Ou seja, wrappers ele basicamente é uma forma de você isolar, né, alguma coisa, que é o que o nome diz, né, envolto. Eu acredito que a tradução literal seja isso, né, encapsular. Então é isso que a gente está fazendo, a gente vai encapsular, né, toda a lógica que a gente vai utilizar do MongoDB e do Postgres, que é quando a gente utiliza o PyMongo e o PsychoPG2. Basicamente isso. Então, legal, certo? A gente vai fazer isso utilizando classes abstratas. Então, aqui eu vou trazer esse conceito de classes abstratas. Então, primeiro eu vou apresentar o que são classes abstratas. Classes abstratas, olha só, a gente percebe que a gente não consegue utilizar classes abstratas aqui no Python. Né? Perdão, classe abstrata a gente consegue, mas a gente não consegue ter essa ideia de interfaces, que é uma ideia que, por exemplo, algumas linguagens de programação, como o Java, tem, certo? Que é você criar, entre aspas, layout de como a sua classe tem que seguir, né? Então, que basicamente é isso que a gente vai fazer. Olha, desenvolver aqui vai ser mais simples de entender do que basicamente explicando. Então, vamos lá, a gente precisa herdar, certo, de ABC, para a gente utilizar esse abstract. Então, aqui a gente vai de ABC, importa ABC maiúsculo, e esse abstract methods que é o nosso decorator. Então, aqui a gente está criando a nossa classe abstrata, certo? Que ela basicamente ela é uma carcaça. Olha só, a gente tem aqui, nós temos o read, create, update, delete e close. Que isso aqui é um CRUD, né? Ou seja, isso é o nosso CRUD. E aqui a gente tem esses métodos, certo? Aqui que eles estão aqui por cima com esse nosso decorator, demonstra que esses métodos eles são obrigatórios, eles são métodos abstratos. O que quer dizer isso? Classes abstratas elas são sempre utilizadas como em herança. Você nunca instancia uma classe abstrata, sempre vai fazer herança de uma, né? Você vai herdar essa classe abstrata em uma outra classe que você vai criar. Então, assim vai ser uma classe pai e você vai herdar ela uma classe filho. Só que o que quer dizer esse abstract method aqui, esse decorator? Esse decorator implica que a sua classe filho vai ter que obrigatoriamente sobrescrever esse método. É isso. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro dessa classe abstract wrapper, todas as classes que eu for herdar, fazer uma herança com essa classe aqui, ela precisa obrigatoriamente sobrescrever read, create, update, delete e close. Legal, então uma das coisas que acontece com classe abstrata, que é o que eu falei, a gente não consegue instanciar ela diretamente. Então vamos dar uma olhada aqui o que acontece quando eu executo esse abstract wrapper aqui, ou seja, eu vou estar tentando, né, fazer instanciando aqui essa classe abstrata. Ele dá esse erro. E esse erro aqui mostra pra gente, ó, can't instantiate abstract class, abstract wrapper without implementation for abstract methods, close, create, delete, read, update. A gente verifica aqui o método init não está aqui, certo? Ele vem aqui, ó, tá tudo aqui, close, create, update, read e o delete, mas o init não está. Então, olha só, se a gente tira esse cara daqui, o que ele vai trazer pra gente? Qual vai ser a mensagem aqui? A mensagem ela é a mesma, mas sem o read. Olha lá que legal. O read não aparece aqui, como ele aparecia antes. Né? Opa! Como ele aparecia antes. Então vamos lá, agora, né, vamos fazer aqui. Vamos trazer ele aqui de volta, porque ele tem que ser um método abstrato, né? E vamos implementar esse cara aqui nas outras classes que a gente vai criar. Então aqui primeiro a gente vai criar aqui o nosso wrapper do Mongo. Então beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu estou fazendo, estou sobrescrevendo esse método init, mas eu estou utilizando esse conceito aqui do super. O que é essa linha aqui, o que esse bloco aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, traz para mim tudo aquilo, né? Basicamente eu vou reaproveitar tudo aquilo que já foi criado e vou acrescentar alguma coisa. Ou seja, essa linha aqui, desse jeito que está, seria exatamente a mesma coisa de eu copiar tudo isso aqui. Eu copiar tudo isso aqui e acrescentar essa linha aqui embaixo.
É isso que o super faz. Então, o super, a ideia é você pegar lá da sua super classe, né, super mãe, e traz pra cá. E aí você consegue aplicar mais coisas. Então, isso evita de você ter que ficar reescrevendo código, né? Basicamente isso que o super faz pra gente. Aqui o método read, a gente precisa fazer exatamente como está aqui, certo? A ordem não interfere tanto, mas a gente precisa ter todos os métodos aqui. Então, o próximo método é o read. E olha só que interessante, aqui a gente tem query e collection, mas aqui a gente tem carry e args. O que esse args quer dizer para a gente? Esse args quer dizer o seguinte, isso aqui é uma forma, esse asterisco aqui, da gente colocar um número variável de parâmetros posicionais. Então, ou seja, eu posso ter collection aqui, posso ter mais coisas, né? Porque os parâmetros aqui, eles também têm que coincidir com o que eu tenho aqui na minha classe abstrata, né? Então aqui, como eu coloquei aqui na classe abstrata, perdão, aqui na minha classe abstrata o args, ele vai entender como um número variável de parâmetros, certo? Então eu preciso ter a carry, que é o primeiro, e depois o número variável de parâmetros. Aqui a gente já tem o read, e agora eu vou implementar os outros. Dar um espacinho aqui para ficar certinho, né? 2 espaços entre cada método. E legal, então aqui a gente criou o nosso CRUD, certo? A gente tem o read, create, update, delete e o close para a gente encerrar a nossa conexão. E aqui não tem, a gente simplesmente pegou, né, e a gente escreveu um método, eu acredito que é a forma mais simples possível da gente fazer, certo? A criação, update e delete, né, do nossos registros lá no Mongo. Então aqui agora a gente vai utilizar, né, e fazer utilizar de fato, né, agora a nossa classe abstrata, perdão, a nossa classe herdando de uma classe abstrata. Para a gente verificar se a gente vai continuar tendo aqueles erros que a gente teve aqui, né, ou se agora a gente já consegue usar ela. Então vamos lá, aqui a gente criou, certo? Aqui eu vou usar só para poder usar o login info, né? Seria mais ou menos um print aqui nesse caso. Então aqui eu estou fazendo, eu peguei aqui esse credentials, que ele tem que coincidir com a credencial do meu Mongo, né? Que é esse carinha aqui que eu estou com ele aberto. E aqui a gente vai fazer algumas brincadeiras. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um objeto, né? Criar lá na collection atletas, que ela nem existe ainda, mas eu estou usando Mongo, né? Então tanto faz. E aí a gente vai fazendo, vai atualizar, deletar e encerrar a conexão. Então aqui para a gente ver isso acontecendo, vamos primeiro fazer um create aqui só. Vamos cortar esses caras aqui. Vai ser o que? MongoDB Wrapper, né? MongoDB Wrapper. Lá, criando o registro. Ele criou o registro. Vamos ver aqui. A gente vem aqui, dá um refresh. Opa! Estou no lugar certo. Espera aí. Aqui. Agora sim. Ele criou aqui atletas aqui pra gente. Olha lá que legal. Ele criou o João do Pulo. Ele tinha 2 atletas aqui. Mas por quê? Eu executei 2 vezes? Tá, vamos fazer aqui então. Vamos fazer aqui um clear collection. Vamos fazer aqui um drop collection, né, que tanto faz, né? A gente está fazendo aqui com o Mongo. Ele é bem flexível nesse sentido. Então vamos lá. A gente vai executar isso aqui. Vamos criar nosso registro. Criou o registro. A gente vem aqui, olha lá, a gente vê aqui que ele já está com um aqui em cima, né? Vamos dar um refresh, a gente vem aqui, datas. Olha lá que legal. Criou aqui pra gente João do Pulo. Beleza. Então aqui agora os outros métodos. Aqui dá um Ctrl Z. Então aqui a gente vai ver, ele criou o João do Pulo. Então vamos só comentar esse cara aqui para ele não criar de novo, né? E aí a gente vai ver todo o resto acontecendo. Aliás, vocês confiam em mim, né? De que isso vai acontecer certo, a gente não vai ver porque no final ele vai deletar o registro, então a gente vai ver só as mensagenzinhas aqui. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que deletar esse cara aqui. Vamos fazer aqui, não dar um drop, mas vamos dar um
Caramba, eu tô ficando cego. Ah, tá, database. Vamos aqui. Clear collection. Aqui vamos apenas, né? E aqui a gente vai executar aqui de novo. Olha lá, beleza. Então agora, aqui no nosso Python, certo? Agora que a gente implementou e a gente fez a herança, né? A gente não utilizou o nosso método abstrato, não fez uma implementação tentando instanciar ele diretamente, ele funcionou. Então a gente verificou aqui que tudo certo, né? Então a gente vem aqui, ele não vai trazer nada pra gente, né? De fato, porque esse cara aqui, ele tá aqui porque que ele salvou, né? Olha lá, mas eu vou trazer aqui, ele tá vazio. Então é isso, a gente conseguiu aqui trazer nós criamos aqui um método, né? Nossa classe MongoRaper através de uma herança da nossa classe abstrata, que é o nosso Abstract Wrapper, e aí só agora que a gente conseguiu instanciar a nossa classe. Então a gente vai pegar e reproduzir a mesma coisa aqui no nosso Postgres Wrapper. Vamos lá. Aqui a gente faz a mesma coisa, certo? Aqui a gente tem aqui, a gente está fazendo super de novo, a gente está reaproveitando toda aquela lógica criada, né, na nossa classe abstrata e acrescentando essas linhas aqui. E esse self.connect vai ser o nosso próximo método. Beleza? Então aqui a gente já fez, certo? A gente tem aqui, olha que legal, então aqui nesse nosso init aqui, que a gente sobrescreveu, certo? A gente está na primeira, assim que você inicia, certo? Você instancia essa classe, né? Ela realiza a conexão. Então é basicamente isso. Então a gente pegou aqui e isolou essa parte de conectar, como aqui a gente não precisa do nosso objeto, né? Do nosso, como era aqui no caso, a gente precisa do nosso client, né? Que é o que a gente faz aqui. Self.client, aqui a gente não precisa dele. Então aqui a gente fez aqui a gente fez simplesmente a conexãozinha aqui. Então beleza, vamos lá agora, né? O que legal, a gente fez aqui o connect, o create, read, update e o delete. Tudo aquilo que é preciso, que é necessário, né? E o close, tudo aquilo que é necessário para a gente fazer, né? Para a gente utilizar a nossa classe aqui herdando, né? Então, no caso a gente precisa ter, né, toda uma padronização do como que a gente vai gerar esses nossos valores aqui dentro do nosso banco de dados, certo? Ele não é tão tranquilo com o banco de dados no SQL, né, que é o caso do Mongo, você consegue colocar qualquer coisa, então aqui a gente precisa fazer. Então aqui a gente precisa criar, basicamente, para que a gente consiga, né, que colocar para seguir, que eu vou trazer aqui, vai ficar mais fácil de entender. Eu devia ter feito isso aqui antes, né? Certo, PG2. Deixa eu insert. Aqui. Aqui a gente consegue reproduzir essa cara de create table aqui, já está criado. Aqui do insert. Então a gente precisa reproduzir essa carry aqui, ó, que é o insert into, tá vendo aqui, ó, com os nomes, né, das chaves que a gente tem, né, e aqui os valores. Então para isso que a gente utilizou dessa forma aqui. Então basicamente isso que vai fazer. Então isso é uma gambiarrazinha para que a gente consiga reaproveitar. E aí no caso a ideia é a gente passar esses valores, né, tanto as chaves quanto os valores, na forma de dicionários. Então é isso que ele vai receber aqui. Ele vai receber um ticket e esse dicionário vai ter suas chaves e valores que a gente vai inserir lá no nosso banco de dados. Aqui o read para a gente trazer, né, os valores ali da nossa tabela. O update para a gente fazer a atualização e de novo a gente vai estar utilizando essa ideia de passar data como dicionário, certo? Então por isso a gente vai estar tratando essa carry aqui. Aqui o values list para ele passar como lista, aqui a lista de valores, né? E da mesma forma aqui no delete. Então a gente verifica que aqui para a gente utilizar, né, diferente do Mongo que a gente consegue fazer de uma forma muito mais simples, é que a gente precisa ter uma certa padronização de chaves e valores. Então é isso, agora a gente vai executar para ver se a gente consegue fazer a inserção desses dados no banco. Bora lá então.
É tudo aquele mesmo esqueminha lá, né? E aqui import log. Esqueci de colocar ele aqui em cima. Boa, vamos verificar aqui então. Então aqui vamos primeiro, novamente, né, para a gente não precisar ficar fazendo e recebendo todos esses dados aqui, a gente vai simplesmente criar um e depois ver os outros nos nossos prints aqui que vai fazer. Então primeiro a gente vai comentar isso aqui. Vou tirar fora isso aqui por enquanto. Ele vai só. Beleza. Então vamos lá. Dado que esse a gente já existe, né? Essa tabela aqui, counter, ela já está aqui. Só que aqui ela não tem nada. Então no mod name tipo CyclePG2. Ué, como não? Esqueci de instalar. Sempre que for instalar o CyclePG2, instala a versão binary dele, que é meio chato. Pronto. E agora ele vai ter aqui valor inserido com sucesso. Vamos verificar aqui se ele foi inserido mesmo e tá lá, que foi inserido. Então beleza. Aqui ele foi inserido, bacana. Agora a gente vai usar os outros aqui. Então vamos só ver aqui o nosso update, né? Pra ver aqui. E aí depois o delete aqui pra ver. Aí aqui no caso, né, a gente vai precisar comentar esses caras aqui. Vamos ver. Criado com sucesso, aqui eu esqueci aqui, tá? Vamos ver aqui, tá? Brasil, ele devia fazer o quê? Colocar como PT, né? Portugal, sigla TP. Só do ID igual 1, tá? Então vamos fazer aqui. Portugal, boa, então funcionou. E aqui agora, depois eu vou ter que fazer o quê? Ele teria aqui deletar. Brasil, sigla de Portugal. Ele não vai deletar aqui, porque tá certo, mas então aqui funcionou. E aí fica, pô, legal, né? A gente viu, né, como é que se cria classes a partir de classes abstratas. Mas aí fica uma dúvida, né? Tá, legal, mas e se eu quiser colocar novos métodos aqui, como é que eu faço? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Não é assim, eu posso colocar novos métodos, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, ao invés de, olha só, a gente percebe que toda vez que a gente precisa fazer algum uso de alguma função, né, que faz alguma movimentação lá no nosso banco de dados, ou seja, um create, um delete, um update, a gente precisa ter o nosso connection.commit. Então vamos abstrair isso aqui para um método aqui, que a gente vai criar ele aqui dentro. Aí você vai ver que a gente pode criar métodos aqui dentro que não estão lá especificamente lá na nossa classe abstrata, né? E não tem problema, que é basicamente o que a gente fez aqui com o nosso connect aqui também, né? Vamos criar aqui o nosso commit. Aqui o nosso commit. Vou colocar duas aqui. Pronto, duas. E aqui, ao invés de a gente fazer aqui o nosso self.connect, vamos fazer self.commit. Self.commit, certo? Porque agora esse commit aqui, ele existe, ele faz parte aqui, né, da nossa classe.
self.commit e self.commit. E vamos executar isso aqui de novo, sem problema algum. Então é isso, galera. A gente tem essa ideia de a gente criar classes abstratas, certo? Ela acaba sendo uma coisa bem útil quando a gente quer ter algum tipo de organização no nosso código, né? Geralmente quando você tem uma empresa muito grande, você tem várias equipes trabalhando, você utiliza dessa ideia, né? De você criar classes abstratas, ou seja, todo mundo que for pegar e utilizar daquela classe sua, ela vai ter que seguir esse padrão que foi definido na sua classe abstrata. Então isso faz com que pelo menos as classes que estão aqui, certo? Dos métodos que estão aqui, todos eles precisam ser implementados lá. Então, vamos fazer um teste ao contrário também, né? Vamos tirar aqui esse método read, até porque a gente não está utilizando ele aqui, né? A gente não utilizou ele aqui nenhuma vez. Então, vamos ver o que acontece se essa nossa classe não tiver o método read implementado. Da mesma forma como também aconteceria no Mongo. Vamos lá, a gente tira aqui e faz. Olha lá que legal. Ele quebra. Por quê? Porque instantiate abstract class Postgres wrapper without implementation for abstract method read. Meu inglês aqui pode não ser muito bom, mas deu pra gente entender o que ele está pedindo aqui pra gente, né? O que ele está dando de erro. Ele está informando que a gente não consegue implementar, não consegue fazer uma instância, a gente não consegue instanciar essa classe, né? A classe Postgres wrapper, sem fazer a implementação desse método. Por que só esse método aqui? Porque todos os outros já foram subscritos, né? Ou seja, a gente já implementou eles. Então é isso, galera. E então é essa a ideia, sabe? Quando a gente for criar classes abstratas, a gente vai ter que olhar bem, né? Porque a gente vai criar algum tipo de bloqueio, né? Então você vai obrigar para que todo mundo que for usar a herança, né? Herdar a sua classe abstrata, precisa necessariamente seguir essas regras. Então tem que verificar bem se ela vai ser, qual que vai ser a utilidade dela, porque nunca esqueça que você está criando mais uma camada, né, no seu código. Então, além de uma lógica ficar mais complexo, né, seu código acaba ficando mais complexo, mas também no tipo de o processamento também vai ficar sobrecarregado. Bom, não é sobrecarregado, né, mas você vai ter mais processamento porque você tem mais código. Então é isso, galera. Até a próxima.